estão rezando conosco de suas casas. A liturgia já para o primeiro dia do ano, a festa da circuncisão do Senhor, a 8ª do Santo Natal, também honrando a Nossa Senhora Santa Maria, Mãe de Deus, a festa colocada pela Igreja também para esse dia. É comum, no início do novo ano, nós traçarmos para nós algumas metas, alguns planos, para a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, a nossa vida profissional, mas, sobretudo, de suma importância para a nossa vida espiritual. Mas nem precisamos nos perguntar muito, tentar pensar, refletir, porque a liturgia de hoje já nos entrega pronto esses planos, para a nossa vida espiritual nesse novo ano que se inicia. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo, na leitura de hoje, na carta a Tito, nos diz: renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Vivamos neste mundo sóbria, justa e piamente. A Igreja hoje chora e ao mesmo tempo louva e bendiz a Deus pela morte do Papa Bento XVI, já aos 95 anos de idade, tendo até os últimos instantes mantido a sua lucidez. E nós podemos dizer que louvamos e bendizemos a Deus pela providência e na sua providência maravilhosa ter colocado esse homem tão sábio e ao mesmo tempo tão santo para governar a Igreja. E mesmo depois que renunciou ao pontificado, continuou trabalhando pela Igreja na sua vida recolhida em oração, estudando, escrevendo, com muita sabedoria, uma das mentes maiores da Igreja, e sábias dos tempos atuais, maior teólogo da Igreja nos últimos tempos, como aqueles que conhecem profundamente, mais profundamente os seus escritos assim afirmam. E nós louvamos e bendizemos a Deus pelas maravilhas de Deus na vida da Igreja e na vida do Papa Bento XVI, e que deixou para nós esses exemplos de fidelidade a nosso Senhor, de fidelidade à Igreja, e de que vale a pena a renúncia a tudo nesse mundo para nós servirmos a Deus até os últimos instantes de nossa vida, carregarmos com dignidade, serenamente, confiando no Senhor a nossa cruz de cada dia, reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas. E Ele nos deixou esse grande exemplo para toda a Igreja, ao julgar-se já sem condições de governar a Igreja, humildemente, serenamente, assim renunciou. E por isso nós olharmos os exemplos, seja do Papa que acaba de falecer, seja ao olharmos os santos na vida da Igreja, que nos deixaram exemplos de virtude, e dizendo para nós, com todas as letras, vale a pena nós servirmos a nosso Senhor. Então vivermos piedosamente, sobriamente, justamente, santamente, confiando na providência de Deus, é o caminho para a nossa santidade. É ser verdadeiro discípulo de nosso Senhor. Nós sabemos que para isso é sempre necessário renúncia, sacrifício, da nossa própria vontade para nós servirmos a Deus, mas vale a pena. Mas eu gostaria de conduzir a nossa reflexão nessa noite para uma grande confiança na providência de Deus. A nossa esperança está no Senhor e somente nele. Recorremos à intercessão, à mediação de Nossa Senhora, dos santos da nossa devoção, para que nos levem a Jesus, pois nele está a nossa esperança, nele depositamos a nossa confiança.
E algo que dá muita tranquilidade, serenidade e paz às nossas vidas é a confiança na providência de Deus. E que nós devemos confiar plenamente, entregarmos a Deus as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Olhemos diversos exemplos na Escritura Sagrada. Vamos à figura de Noé, a quem Deus escolheu para uma grande missão, contra tudo e todos aqueles que não acreditaram que Ele era enviado de Deus, e que Ele tinha uma grande missão para salvar o povo. Mas se Deus nosso Senhor havia inspirado a que assim fizesse, confiou na providência de Deus, preparou durante anos, décadas, aquele grande barco, aquela grande arca, e no dia marcado pela providência de Deus, como nós conhecemos a história bíblica, entrou com sua família, seus filhos, as esposas dos seus filhos e os animais, como Deus havia dado a ordem. E começa a chover, não sabia quanto tempo aquilo iria acontecer, as águas brotando de todos os lados. O quanto aquele homem precisava confiar na providência de Deus, e sabendo que só Deus lhe podia valer. E com certeza, sendo um homem de Deus, em momento algum entrou em desespero ou perdeu a esperança, porque a sua esperança estava no Senhor. Olhemos a figura de Abraão, a quem Deus pediu um grande sacrifício, sacrificar o seu próprio filho, Isaac, o filho da promessa. E não era um filho qualquer, um filho que havia sido tão esperado, pedido, suplicado a Deus, o filho da promessa. E agora Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho. E é bastante interessante e bonito o diálogo de Deus com Abraão. Deus perguntando a Abraão se ele o amava e se ele amava o seu filho, o seu único filho, o filho que Deus havia concedido a ele depois de tantas orações e tantas súplicas. Então aquela conversa, aquela cena carregava-se de algo ainda maior, um sentimento ainda maior e mais profundo. Deus havia prometido à sua descendência que dos seus descendentes nasceria o Messias. E agora aquele que era o filho da promessa, Deus mandou que ele sacrificasse. Um homem que confiava plenamente na providência de Deus: aqui estou eu, Senhor. E sobe ao alto do monte para sacrificar o seu filho. Deus nunca desampara aquele que coloca nele a sua confiança. Nossa esperança está no Senhor. Provada a sua confiança e a sua fé, Deus mandou que o anjo segurasse o seu braço. Basta, já foi experimentado, um homem experimentado na fé. O testemunho para nós da fidelidade e da confiança na providência de Deus, de Abraão. As mulheres e grandes mulheres que Deus suscitou no Antigo Testamento, exemplos para aquele povo, o povo de Deus, figuras da Virgem Maria e exemplos para nós. Judite, que arrisca sua vida para salvar o povo de Deus, e foi corajosamente destruiu, matou o general Holofernes, que queria destruir, zombava de Deus e queria destruir o povo de Deus. Mas aquele que confia no Senhor nunca ficará desiludido, nunca ficará frustrado. Zombava de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, da soberania de Deus, daquele que era o povo de Deus. Mas a providência de Deus não falha. Deus está atento a tudo o que acontece no mundo. E tudo caminha debaixo da providência de Deus, ou aquilo que Deus age diretamente que Ele quer e age, ou aquilo que Deus permite para sempre daí tirar um bem maior. E suscitou essa mulher tão forte, Judite. Esther, também a rainha Esther, uma mulher também exemplo para o povo de Deus. E que o rei havia dado ordem que ninguém poderia adentrar quando ele estava no seu trono. E aquele primeiro que ali entrasse morreria. Mas o povo de Deus estava em perigo. Falsamente acusaram o povo de Deus diante do rei. Estavam impedidos de adorar ao Deus único e verdadeiro, e a providência de Deus nunca falha.
E a grande rainha Esther, que é figura também da Virgem Maria, assume esse risco e apresenta-se ao rei. Diante da amabilidade, da doçura, da beleza, da grandeza daquela mulher, do caráter, da firmeza daquela mulher, o rei não a matou. O rei reconheceu que ele estava sendo iludido, enganado, e por intercessão da rainha Esther, o povo de Deus foi preservado da morte. E poderíamos colocar inúmeros exemplos da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ainda dentro do tempo do Natal, celebrando a 8ª da festa do Santo Natal, a confiança de São José na providência de Deus. José, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela aconteceu é obra do Espírito Santo. Depois José vai conduzir Maria para Belém, assim no plano da providência de Deus, cumprindo também as profecias. Agora precisa fugir para o Egito, confiando na providência de Deus, mas colocando-se em ação. E nós podemos olhar todos esses exemplos da Sagrada Escritura. Não só nos colocarmos em oração, suplicarmos e pedirmos a Deus, mas nos colocarmos em ação, para que Deus haja em nossas vidas. É sempre a graça de Deus maior antes de nós fazermos algo por merecer. A liturgia foi incisiva nessa 8ª do Natal. Manifestou-se a bondade e a misericórdia de Deus nosso Senhor antes de nós fazermos algo por merecer. Sempre a providência de Deus, mas também nos colocarmos em ação. A missão de São José de proteger a família sagrada de Nazaré ao fugir para o Egito, confiante na providência, mas era a sua missão e responsabilidade proteger o menino Jesus, a Virgem Maria. A confiança da Virgem Maria na providência de Deus, sem ter todas as respostas, e isso que é importante para nós. Quando nós olhamos agora a história, vemos a Sagrada Escritura, o resultado da confiança de Abraão, o resultado da confiança de Noé, o resultado da confiança de Esther, de Judite. Nós louvamos e bendizemos a Deus, mas naquele momento ainda não sabiam o resultado, ainda não sabiam o final dessa história. Mas o fim de tudo está em Deus, e se é a vontade de Deus, não importa qual seja o plano de Deus para nós, a aprovação de Deus para nós, porque se é de Deus, que assim seja. São José tinha essa missão de cuidar, de proteger o menino fugindo para o Egito. Como seria o plano de Deus? Em que momento, talvez, se no meio do caminho Herodes encontraria a família, encontraria o menino? Não sabia. Hoje já sabemos a resposta. E é preciso nós sempre fazermos a aplicação à nossa vida. A Virgem Maria, o anjo lhe disse que ela foi escolhida para ser mãe. Não era esse o seu plano, mas era o plano de Deus. Que assim seja, seja feita a sua santíssima vontade. E por que não? Como isso acontecerá? O que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo. Nós queremos muitas vezes todas as respostas muito claras de Deus. E se tudo tiver já tudo muito claro para nós, e nós teremos isso no céu, não é preciso mais a fé. Mas por ora nós caminhamos na fé e acreditamos no Senhor, na sua palavra, na sua providência. E assim a Virgem Maria, naquele momento, ela não tinha todas as respostas, sabia que era de Deus. Como vai acontecer isso? O que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo, não importa aí os meios, porque é obra de Deus, é a confiança na providência de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E por isso Santa Isabel vai louvar a Nossa Senhora. Feliz és tu, porque acreditaste naquilo que te foi dito da parte do Senhor. Feliz porque tiveste fé, confiaste na providência de Deus, nessa providência que nunca falha, em quem nós podemos entregar toda a nossa vida, as nossas preocupações, e com essa confiança nos colocarmos em ação. A nossa esperança está sempre no Senhor. Prezados irmãos e irmãs, vamos nós iniciarmos esse novo ano pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de São José,
para que aumente a nossa fé, para que aumente a nossa confiança no Senhor. Quando nós fraquejamos na fé, na confiança, muitas vezes invade a nossa alma o desânimo, a tristeza. Óbvio, temos situações que nos causam tristeza, cansaço, um pouco de desânimo, digamos assim, ante as dificuldades. Mas nunca deixar isso invadir, tomar posse da nossa alma, a ponto de nos impedir de agir, a ponto de nós cruzarmos os braços, não tenho mais nada a fazer, longe isso de nós. É tão significativo aquele exemplo de Jesus com São Pedro. Quando eles estavam pescando, Jesus chegou à praia e eles um pouco em dúvida se era ou não era Jesus. Se for o Senhor mesmo, permita que eu caminhe nas águas, sobre as águas. Venha, pode vir. Enquanto ele confiou, ele caminhava, olhou para si mesmo, mas nosso Senhor cuidadosamente o segurou. Talvez um sorriso, perto dele. Precisava confiar um pouquinho mais. Os apóstolos atordoados, apavorados com aquela tempestade no mar da Galileia. Por que temeis, homens de fé mesquinha? Eu não estou aqui. Não sou eu que guio todas as coisas? A igreja, representada naquela barquinha de Pedro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São verdades da Sagrada Escritura que nós precisamos sempre recordar, ter diante de nós, para nós não desanimarmos as dificuldades e enchermos o nosso coração de confiança, de alegria, de esperança no Senhor, pois no Senhor está a nossa esperança. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão com uma oração muito bonita a Nossa Senhora, que está tão presente na liturgia de hoje. E a igreja começa o novo ano com esta festa também em honra de Nossa Senhora, Mãe de Deus, e Nossa Senhora também a nossa mãe. A Virgem Maria, que nós tanto falamos e apresentamos no Advento como modelo mais perfeito para o Natal, para o nascimento de nosso Senhor, a quem nós suplicamos as virtudes para enriquecer o nosso coração, das virtudes para nós acolhermos o menino Jesus em nossos corações. Ela que por Jesus é a grande vitoriosa contra o demônio, antecipando os merecimentos da paixão e da morte de nosso Senhor, pisou, esmagou a cabeça da serpente, que é rainha do céu e da terra, dos anjos, rainha, a nossa mãe. E Nossa Senhora inspirou a um sacerdote chamado Padre Luiz Eduardo Sestac, no dia 13 de janeiro de 1864. E através desse sacerdote, nessa revelação, trouxe uma oração belíssima à augusta rainha dos céus. E eu gostaria de concluir a nossa reflexão, para juntos, do fundo do nosso coração, nós rezarmos, suplicarmos a proteção de Nossa Senhora, para que com ela nós esperemos no Senhor. Com ela nós confiemos na providência de Deus. Com Maria nós vençamos as tentações, o poder do demônio, para que nós sirvamos a nosso Senhor de todo o nosso coração. E sobretudo com uma grande fé, confiança e esperança no Senhor. Eu gostaria de convidar a todos para nós ficarmos de pé, voltarmos o nosso olhar para o presépio, que tanto transmite para nós a piedade, o fervor, e que alimenta a nossa fé, a nossa esperança, ao sermos acolhidos pelo menino Jesus. Eu vou rezando e cada um vai acompanhando do fundo do seu coração. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós, que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus, ó Mãe de bondade e ternura? Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos.
e guardai-nos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Acompanhemos nesse momento o canto do Credo.